A Era Mesozoica foi o período em que os dinossauros dominaram a Terra. Mas ao lado deles surgiram algumas criaturas bem monstruosas, tão temíveis quanto os próprios dinossauros. Por isso hoje você conhecerá 7 animais monstruosos que viveram com os dinossauros. Há 68 milhões de anos, viveu um anfíbio gigante para os padrões atuais, que tinha uma boca de aproximadamente 15 centímetros de largura. Seu nome é Beelzebufo, chamado por vezes de sapo do capeta. Ele viveu na ilha de Madagascar durante a Era Mesozoica, mas os estudos sobre sua existência são recentes. Curiosamente, os paleontólogos e cientistas estimam que esse animal era um predador ativo, que atacava animais menores que ele por meio de emboscadas. Mais ainda, apresentava uma potência tanto em suas medidas quanto na força de sua mordida. Sendo assim, o Beelzebufo seria capaz de causar mais danos que um pitbull. Desse modo, estima-se ainda que ele se alimentava de dinossauros recém-nascidos. O Deinosuchus ou crocodilo terrível é um crocodiliano que viveu durante o Cretáceo Superior, entre 82 e 73 milhões de anos atrás, na América do Norte. Apesar de ser relacionado ao jacaré moderno, era muito maior, com uma média de 8 a 10 metros de comprimento e 2,5 a 5 toneladas. Alguns indivíduos, porém, podiam atingir 12 metros e 8,5 toneladas. Os indivíduos menores e mais jovens deviam ser predadores oportunistas, que se alimentavam de peixes, tartarugas marinhas e outros animais, tanto aquáticos quanto terrestres. Os maiores eram capazes de atacar até mesmo grandes dinossauros, entre os quais, ornitópodes como o critossauro. Marcas de dentes de Deinosuchus já foram encontradas em fósseis de dinossauros predadores como o Albertossauro. Da mesma maneira que os crocodilianos modernos, o Deinosuchus devia emboscar dinossauros e outros animais terrestres que se aproximavam da água e submergi-los até que se afogassem. Para dilacerar a presa, também seria capaz de girar o corpo enquanto a segurava com a boca, o chamado giro da morte. Sua aparência era relativamente semelhante à dos atuais crocodilos e jacarés. Tinha um focinho largo e levemente bulboso na ponta, com dentes grandes e robustos, próprios para esmagar qualquer um que entrasse em seu caminho. Na Era Mesozoica não era só na água ou na terra que você poderia correr perigo, pois os monstros também surgiam do céu. O Quetzalcoatlus, por exemplo, foi um dos maiores animais voadores que habitou a Terra. Esse pterossauro viveu no Cretáceo Superior, entre 68 e 66 milhões de anos atrás, na América do Norte. Atingia 3 metros de altura nos ombros, 10 a 11 metros de envergadura e 200 a 250 kg de massa. Seu nome vem de um dos principais deuses astecas, Quetzalcóatl, que na língua náhuatl significa serpente emplumada. Ele tinha um bico bastante afiado e pontiagudo. Em sua cabeça havia uma crista, cuja forma e tamanho exatos ainda são desconhecidos. Você com certeza não gostaria de olhar para o céu e ver um desses animais vindo em sua direção. O Postosuchus é um réptil arcossauro semelhante aos crocodilos, que viveu na América do Norte no final do Triássico, de 221 a 203 milhões de anos atrás. Mede até 5 metros de comprimento, 1,2 metros de altura e pesava de 250 a 300 kg. Seu habitat era um ambiente tropical, úmido e quente. Era um dos maiores predadores da região durante essa época, sendo maior do que os dinossauros carnívoros da região em que vivia. Provavelmente caçava dicinodontes, anfíbios e outros répteis. Tinha um corpo robusto, com um pescoço alongado, crânio alto e amplo e cauda comprida. As maxilas continham grandes dentes afiados e serrilhados. Seus olhos grandes e aguçados ofereciam uma boa visão a longa distância e seu olfato também era muito bem desenvolvido. Suas escamas ósseas sobre a pele lhe conferiam uma aparência de crocodilo e protegiam todo o dorso. Nas mãos, o primeiro dedo possuía uma grande garra, que usava para ferir suas presas. Talatuarchon é um gênero extinto de ictiosauro do Triássico Médio do oeste dos Estados Unidos. Seu nome Talatuarchon saurophagis significa o soberano comedor de lagartos do mar. Foi descoberto em Nevada, em 2010 e formalmente descrito em 2013. O comprimento total de Talatuarchon é estimado em pelo menos 8,6 metros. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros macropredadores marinhos capazes de comer presas de tamanho semelhante a si mesmo, um papel ecológico que pode ser comparado ao das orcas modernas.
Ele viveu 4 milhões de anos após a primeira aparição de ictiossauros, no início do Triássico, e é, portanto, o mais antigo réptil marinho conhecido por ter sido um grandioso predador, que com certeza você não gostaria de encontrar em alto mar. Você com certeza já deve ter ouvido falar do monstro do Lago Ness. A lenda desse monstro foi inspirada em um extinto réptil encontrado na Inglaterra, mas que deve ter vagado pelos nossos vastos mares no início do Jurássico, entre 200 e 175 milhões de anos atrás. Ele tinha um tamanho moderado em relação a seus parentes, pois media cerca de 3,5 metros de comprimento e pesava 450 kg. Ele possuía uma cabeça pequena e estreita, um pescoço delgado e o corpo largo. Seus 2 pares de longas nadadeiras eram responsáveis por mover o animal através da água, sendo a cauda curta demais para ter muita utilidade. O pescoço longo, usado como leme, também permitia ao plesiosauro aproximar-se de cardumes discretamente, enquanto os dentes afiados funcionavam como uma armadilha para peixes e moluscos semelhantes a lulas. Os indivíduos jovens viveriam em estuários antes de mudarem-se para o mar aberto, e quase certamente os adultos davam à luz aos seus filhotes no mar, como os mamíferos marinhos de hoje. Seus membros transformados em remos dificilmente conseguiriam locomovê-lo por distâncias longas em terra firme. É mais provável que o plesiosauro pudesse rastejar apenas por águas rasas, onde seu corpo, ainda que não submerso o suficiente para flutuar, contaria com a ajuda da água para suportar parte do peso. Além disso, o pescoço era pouco flexível e não poderia sustentar-se sozinho fora d'água. O mosasauro dispensa apresentações após ser apresentado pela primeira vez em Jurassic World e o Mundo dos Dinossauros. Mas na vida real ele poderia ser um pouco diferente do que você imagina. Este extinto réptil aquático tinha cerca de 15 a 18 metros de comprimento e pesava até 5 toneladas. Entre 766 milhões de anos atrás, ele nadou pelos mares que cobriam a Europa Ocidental e a América do Norte durante o final do período Cretáceo. É um dos maiores e últimos animais de sua família. Seus membros foram transformados em nadadeiras, além, é claro, de possuir um corpo grosso e uma mandíbula poderosa. Sua cauda forte se move lateralmente, proporcionando um impulso poderoso, enquanto as nadadeiras próximas ao corpo proporcionavam estabilidade. No entanto, sua pobre visão binocular quanto seu olfato eram fracos, o que levou os cientistas a concluírem que os mosassauros viviam perto da superfície do oceano, onde se alimentavam de peixes, tartarugas, amonites, plesiosauros e outros mosassauros. Eles evitavam se aventurar em águas mais profundas. Um réptil marinho que subia à superfície para respirar tinha um grande potencial para se tornar uma refeição desse predador, bastava o mosassauro espreitá-lo por baixo e atacá-lo subitamente. Existem diversos outros animais monstruosos que viveram no nosso planeta, mas isso é uma história para outro vídeo. Deixa aí nos comentários qual outro monstro pré-histórico você gostaria de ver um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até mais!